Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson Schwartz, qual o tema da coluna hoje? Hoje vamos falar do investimento direto estrangeiro no Brasil. O relatório, finalmente divulgado, sobre o investimento direto no país, traz alguns dados bem interessantes, principalmente no período recente de crise política muito profunda. O fato é que os dados atualizados mostram que em 2017 houve um aumento de 9%. A entrada líquida de investimentos no país de empresas estrangeiras, essa entrada somou quase 70 bilhões de dólares, 3,3% do PIB. Uma situação que surpreende, afinal foi um período de crise política, de recessão, de crise econômica. O que os dados estão revelando é que a posição do investimento estrangeiro no Brasil nesses últimos anos só aumentou. Houve, efetivamente, a partir de 2010, uma queda na rentabilidade. Na medida em que a economia foi se desacelerando, foi entrando em recessão, a rentabilidade do capital estrangeiro no Brasil caiu. Mas isso não levou a uma redução dos investimentos. Ao contrário, houve um aumento do investimento estrangeiro exatamente num período em que o investidor, a empresa brasileira, passava por dificuldades, continha investimentos, e o governo também foi levado a cortar gastos, a reduzir o gasto público, e com isso contribuiu decisivamente para aumentar a recessão, com um corte evidente de investimentos. Então, eu acho que aqui tem assunto para muita discussão. Afinal, qual é a relação entre o investidor estrangeiro e o clima de crise política? Por que, afinal de contas, tanto se fala que a crise, a falta de reformas, a corrupção afastam o investidor estrangeiro? Os dados mostram exatamente o contrário. A situação piorou para todo mundo, a rentabilidade caiu para todo mundo, mas o investimento estrangeiro aumentou. Professor, que cenário nós podemos esperar para o próximo ano e com quais reflexos? A tendência com o novo governo, pelo que a gente observou até agora, é continuar contendo o gasto público fortemente e apostar com muita intensidade na continuação desse processo. Depois vai poder dizer que houve aumento do ingresso de capital estrangeiro no Brasil e que esse foi um fator de recuperação da economia. Mas a grande dúvida é, esse investidor estrangeiro que está entrando, ele entra para substituir quem já está no mercado? Ele entra para substituir a prestação de serviços públicos, seja na infraestrutura, seja na energia? Quando uma coisa substitui a outra, o resultado líquido, do ponto de vista de crescimento econômico, pode ser zero, neutro. Então é importante, primeiro, desmistificar essa ideia de que a crise política afasta o investidor estrangeiro. Não necessariamente. E segundo, ficar de olho nessa expectativa de que o investidor estrangeiro vai gerar um novo milagre econômico. Tem muita água para rolar embaixo da ponte, e se for um investimento que apenas substitui o gasto público ou o investimento privado nacional, pode ser que o resultado seja um crescimento moderado, mas nada que aproxime de um milagre. Como eu já disse por aqui, talvez um milagrinho. Semana que vem voltamos comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.